Agora. Massa, show de bola. Vou fazer então a apresentação oficial, só por causa da gravação mesmo, né, que vai para o YouTube depois. Boa noite, pessoal, né? Hoje temos como convidada especial a cineasta Juliana Antunes. O debate de hoje é sobre dois filmes dirigidos por ela, Plano Controle e Baronesa. Juliana tem uma carreira gigantesca no cinema, já trabalhou em diversos filmes, em diversas funções, né? E é uma das cineastas brasileiras mais reconhecidas hoje no mundo todo. E é um prazer enorme para a gente tê-la conosco, né? É uma felicidade, assim. Ela foi muito generosa ao ter aceitado esse convite, ao ter compartilhado esses filmes com a gente. O Baronesa é um filme do Canal Brasil, né? Canal Brasil? Né? Os dois, Canal Brasil. os dois. Dois, né? Os dois são do Canal Brasil. Então, são filmes que, enfim, implicam uma série de dificuldades de distribuição e a Juliana teve total carinho, né, com o Cineclube para cedê-los para essa sessão especial, né, online. E hoje a gente vai discutir esses filmes com muita paciência, muito amor, muita atenção, muita análise, e é isso aí. Agradeço demais, Ju. Valeu aí pela presença. Mais um convite, os elogios. Obrigada. Massa. Enfim, quer comentar alguma coisa mais a respeito dos filmes para a gente abrir a sessão ou passa a bola para o público, né, para a equipe de curadoria? Vamos passar a bola. Massa. Laura e André, deixa eu fechar o meu. Tá, então, oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Juliana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, bom, vou começar falando, então, como é evidente a presença feminina nos seus filmes, né? Não só pela equipe técnica que compôs eles, né, que é majoritariamente formada por mulheres, mas também enquanto narrativa, né? A presença de personagens femininas. No Baronesa a gente tem a Andrea, que é a protagonista, né? Que é uma mulher que quer mudar de vida, ela quer ir para o Baronesa, quer ir morar em outro lugar, né? Afinal de contas, na vila onde ela mora, a violência tá ali, né? À espreita. Tá acontecendo uma guerra armada ali, né? Tem acontecido. Então, quando a gente vê no final do filme essa mulher indo para o Baronesa, conseguindo sair de lá, a gente encontra ela só, né? Não tem mais a presença daqueles amigos, daquelas pessoas que faziam parte do convívio dela. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo que ela tá ali só, ela acaba se encontrando, né? Encontrando a si mesma, a sua própria força, enfim, sua resistência enquanto mulher. Afinal de contas, ela está construindo a sua própria casa sozinha, né? Tijolo por tijolo, sozinha. E é uma mulher forte, assim como tantas outras que a gente tem na nossa vida, né? Que nos inspiram a seguir em frente, que, enfim, nos inspiram a continuar. E no plano controle, a gente também tem uma protagonista, né? Que é uma mulher que não se conforma com essa sociedade opressora que a gente vive, né? Esse sistema. E, de certa forma, então, ela tenta escapar disso, né? E é a partir desse elemento fantástico do filme, o teletransporte, que ela busca fugir desse sistema, desse modo de vida. E, então, de modo geral, eu percebo nessas suas personagens que elas compartilham desse desejo de fuga, né? E eu queria saber se esse desejo de fuga é algo muito particular dessas personagens, ou se também é algo que faz parte de ti, que tu passou para elas. Como que tu vê isso, essa vontade de sair dali? Nossa. A Andrea, a gente nunca foi no Baronesa, na verdade, assim. É totalmente uma coisa criada ao filme. A Andrea, inclusive, adora a casa dela, tem um marido, tem uma filha, e não quer fugir de maneira alguma. Né, Marcela? Mas essa questão de território e fuga é uma questão que sempre me é muito cara, porque se a gente pega historicamente
no imaginário popular brasileiro, vamos pegar na lógica da raiz caipira, né? A gente pega as músicas de Tonico e Tinoco, Lili Léo, a base de todo o nosso imaginário. Essas músicas são de natureza, viagem, né? Se a gente pega toda a literatura americana dos anos 20 até os anos 70, a gente tem isso. A gente pega tudo que foi feito beatnik, tirando a Pat Smith no Só Garotos, a gente está falando de imagem e território assim, o tempo inteiro. E, assim, com exceção da Pat, não tem basicamente nada no mundo sobre mulheres e território, né? Assim, em guerras, as mulheres estão em casa. A gente sempre... O lugar da solidão, do enclausuramento, ele é muito feminino, assim, mundialmente. Então, é sempre uma questão, assim, para mim, muito forte. Quem que anda e como, né? Então, assim, se movimentar, homens se movimentam com ou sem dinheiro. Mulheres só se movimentam com dinheiro. Uma mulher, quando ela se move fora do sistema capitalista, para mim, é algo de completamente contra a cultura, assim, algo completamente que a gente tem que romper. Por exemplo, a gente vai muito em BH num bar que eu adoro, que são 2 quarteirões da minha casa. Ia, né? Não mais agora na pandemia. E eu sempre precisava de um amigo para me levar em volta para casa, assim, né? Então, essa questão de território é muito clara. E quando você é uma figura LGBT, mulher LGBT, você negocia essa presença 2 vezes, primeiro enquanto mulher, depois enquanto um ser LGBT. Então, são vivências que o mundo, de alguma maneira, exclui, assim, dessa presença. Sempre o espaço privado para a mulher em periferia é absurdo, né? Tanto que, de fato, a rua dos homens, os homens jogam bola, os homens estão ali no tráfico, as mulheres estão sempre cozinhando, os meninos novos estão brincando de tudo, as meninas já estão limpando casa, fazendo cozinha, cuidando de uma boneca para cuidar de uma criança em breve. Então, essa para mim é a questão mais cara, acho que ela vai me acompanhar em todos os filmes, assim, se eu conseguir fazer mais filmes na vida, vem realmente disso, assim, de como que se consegue escapar, como que se dá esse escape, que pra gente é quase nulo, assim. O nosso colega Rubens, que não pôde participar hoje, ele também mandou um comentário, uma pergunta, que é sobre a construção de afetos nos seus filmes, né? Por mais que ele se passe em contextos opressores, tensos, né, numa situação com um ambiente com várias dificuldades, né, é possível construir afetos ali, né? Há uma identificação entre aqueles personagens, aquelas pessoas, há uma criação de vínculos de amizades, né? André tem os seus amigos, tem a Lady, Anne, tem o Negão, e no plano controle, quando a personagem ela consegue se teletransportar, ela também encontra uma outra pessoa, né, que também quis escapar e que também conseguiu. Então, a pergunta é, como que tu vê essa construção de afetos, sabe, nos teus filmes, como que isso se faz presente? Uhum. Tem um filme que eu adoro que chama Paris is Burning, não sei se vocês já assistiram, e tem uma discussão central nesse filme que eram as casas das garotas trans em Nova York, que essas casas foram criadas para elas, né, sobreviverem. E essa lógica de gueto, né, tanto no meio LGBTQI+, muito termo, quanto na periferia, ela se dá de uma maneira a sobreviver. Assim. Então, essas pessoas elas se encontram com pessoas que claramente não são de um eixo familiar heteronormativo, tradicional, burguês. Então, são maneiras de reinventar a existência, de reinventar esse afeto de pessoas que têm esses afetos de alguma maneira negada, né? Assim, pela lógica clássica de mundo, as pessoas que não vão casar e ter aquela família tradicional, então como é que vão se dar esses afetos? Então, eu sempre tentei construir afetos não nessa lógica heteronormativa vigente. Né? Assim, então, as pessoas realmente estão... É isso, uma pessoa perdida encontra outra pessoa perdida, uma viajante que está escapando encontra outro viajante, que em outro tempo também tentou escapar pelo mesmo motivo. E é isso, André, Negão e Leide estão unidos por uma questão, sobreviver. Todo mundo ali precisa sobreviver. O elo dessas pessoas é esse, e o tesão. Tem a ligação pelo desejo, não pode esquecer, assim. Eu acho que é um tema muito pouco discutido, né, assim. Essa questão da união pelo desejo de mulheres, aquela cena da masturbação do Baronesa dela, elas estão quase se comendo, de alguma maneira.
né? Tem essa coisa de falar abertamente de sexo, que é uma coisa ainda muito fechada pra gente, assim, mesmo. Muito fechada pra mim, mulher branca, classe média. Imagina pra mulher de periferia, assim, né? Imagina pra situação. Então, eu lembro na pesquisa do Baronês falando de mulher, conversando com várias mulheres, meninas que nunca tinham se masturbado na vida, por exemplo. Então, assim, falar dessa união através de corpos não normativos, no caso, o plano controle, e na periferia de mulheres que se unem para falar de desejo e tá nesse desejo de vida, de tesão, de pulsão, de vida, enfim. Acho muito potente, acho urgente, assim. Oi, Juliana, é um prazer estar contigo aqui, né? E eu queria tocar num ponto, assim, que eu acho que é uma cena que me pega bastante no Baronesa, né? Que é a cena onde elas estão conversando, cantando ali, né? A Andréa e a Lidiane, e tem o tiro ali, né? E aquilo me fez refletir que essa questão, assim, muitas vezes você falou, né? Eu vi algumas entrevistas que falam que é bastante ficcional o Baronesa, né? Mas a gente está mais ou menos naquele território, assim, delas, assim, o real está sempre ali de alguma forma, né? Nessa relação meio híbrida, assim. E daí eu penso que, assim, eu acredito que tenha sido real o tiro, né? Tá? Então, o que me fez pensar foi justamente essa questão, assim, por vezes a gente tenta se aproximar desse real, desses personagens, não é tanto exatamente o filme, mas aprender um pouco da vida deles, só que quando esse real ali, que é esse tiro, de fato, ele entra em cena, ao mesmo tempo que a gente se aproxima, talvez, do que seria a vida desses personagens, a gente também não consegue filmar isso. É quase como se existisse um limite, né, onde essas coisas meio que se aproximam, mas ao mesmo tempo se repelem, né? Claro, não tem como filmar aquilo, mas parece que ali cria uma coisa assim. E daí eu queria te perguntar como foi meio que ter experienciado aquilo, assim, quanto aquilo te influenciou em todo o filme, né? Em que parte aquilo aconteceu, quanto, né, ter vivenciado aquilo ali te fez pensar todo esse processo de filmagem, assim, né? Como é que foi isso pra ti ali, assim? Foi, tá filmado. Tá lá, tem o tiroteio, a câmera cai. E eu tava tão louca pra fazer o melhor filme possível que eu ainda volto e pego a câmera, não pra salvar a câmera, mas pra fechar o plano. Eu queria o melhor plano possível. Na hora que eu vejo que a câmera tá no chão, eu falo, nossa, eu preciso pegar essa câmera agora, aí a câmera estraga na minha mão. Ali foi cortado porque a câmera estragou. E assim, na verdade, tá filmado. Agora vamos pensar na questão narrativa. Aquilo ali não foi um tiroteio da guerra. Porque se fosse um tiroteio da guerra, talvez alguém tinha morrido. Né? Porque são vários tiros disparados na proximidade muito. Então, assim, era um maluco que estava testando a arma dele, ele fez isso para dar uma assustada na gente. Aquilo ali vem de uma ordem de posse masculina em favela, o famoso machismo, patriarcado, assim. Não foi um tiroteio de guerra. Narrativamente incorporado tal qual e fez muito bem a narrativa. Eu estava morando lá, morei 6 meses naquela comunidade, a guerra existia. Então, assim, não foi o primeiro tiroteio que a gente vivenciou. Na verdade, a equipe, nunca tinha vivenciado um tiroteio porque eu estava tendo um cuidado de negociar com traficantes vigentes, cada semana mudava, porque era uma guerra. A nossa presença, né? O filme tem basicamente só cenas internas, e Baronesa é um filme de confinamento absurdo, assim. Então, teve essa negociação ali, isso ultrapassa, mas eu vou ser sincero, estava natural. Assim, viver essa violência ali estava naturalizado porque, de fato, era uma situação dada, uma guerra. E eu topei estar ali, eu topei fazer esse filme nessa guerra. Agora, quanto isso muda no filme, essa guerra mudou completamente o filme, não só essa cena do tiroteio, mas a partir do ponto que uma guerra... Porque o filme era sobre mulheres e salões de beleza. A Andrea nunca teve aquele salão foi completamente criado ao filme. Inclusive, tinham várias cenas das meninas conversando, né? Até sou louca para fazer esse filme um dia, mas essa guerra entra, ela muda os rumos do projeto. Então, assim, o projeto se adaptou o tempo inteiro nisso, assim, né? Baronesa, eu falo isso, que não é um filme de mulher, não é um filme sobre mulher, é um filme com. A gente teve que inventar uma relação para esse filme acontecer, a gente teve que inventar uma situação para esse filme acontecer. E eu não podia deixar essa guerra passar, eu não podia deixar meu ego, meu projeto anterior, eu amo meu projeto do salão de beleza, vou filmar isso, com o mundo me dando um filme muito mais potente, assim. Mas um filme de primeira vez, né? Era a minha primeira vez, era a primeira vez de grande parte da equipe, era a primeira vez da Andrea. Era um filme de uma galera que não tava com medo de morrer. Hoje eu me vendo usando 3 máscaras pro coronavírus, um protetor, eu falo, nossa, Ju, caramba, hein? Assim, como que a gente mudou? Realmente, na época
Eu tava muito ali dentro, assim mesmo. Eu realmente vivi essa situação de guerra e de confinamento durante esses 6 meses, de uma maneira muito intensa, junto com a equipe André e Neide, Negão. Só aproveitando, Juliana, que você fala, né, que começou com esse projeto da salão de beleza, assim, esse já começa nesses 6 meses que tu vai lá, ele mas é uma pré-produção anterior, assim, como se chega para mudar, assim, para meio que o que se tornou o filme, assim. Na Baronesa demorou 6 anos. Eu começo. Eu sou de um bairro de periferia do interior de Minas, essa questão de fazer unha, de salão de beleza, é uma questão da minha vivência, assim. Era o único lugar que eu podia falar, encontrar com as minhas primas, meus amigos e falar sobre sexualidade. Era o único lugar que a gente podia ir na rua, porque essa periferia é rua de homem. Eu venho de uma periferia industrial, da qual até passei um tempo da quarentena lá, Itaúna, não nesse bairro mais. Mas é isso, assim, não é um mundo de mulheres. Não é um mundo que você pode sair. Então, o salão sempre foi esse lugar de resguardo, assim, mesmo. E continua sendo para várias mulheres do Brasil. Então, eu começo nessa pesquisa. E isso aí, assim, são anos e anos a fio. Realmente, estava na faculdade, então cada semestre eu entregava uma pasta, entregava bairros. No outro, eu entregava salões de unha, depois de depilação. Então, fui margeando esses salões. Existia uma pesquisa muito densa, existe. E até esse projeto está aprovado na Ancine, só que tem 3 anos que a Ancine não nos paga. Está esperando fazer de fato esse projeto com salões de beleza, que é o que não aconteceu no Baronesa. E mudou porque a vida é maior que o cinema, e que bom. Acho que a gente tem que estar atenta, esperta a isso, assim, sabe? Quando tá fazendo um filme e a vida atravessa, e assim, porque salões é isso. Eu tenho uma vida para filmar salões de beleza, agora uma guerra de perto, não. Temos um comentário aqui no chat do Elias. Elias falou que arrepiou todo nessa cena. Quer comentar alguma coisa, Elias? Que massa, Elisa. Eu acho massa quando o filme bate. Eu também arrepiei. Eu fiz xixi na roupa, rapaz. Foi loucura. Ju, pegando um gancho aí do que foi trazido pelo pessoal, sobre o roteiro, os alunos sempre me perguntam, e eu queria te ouvir um pouco a respeito, né? Como é que foi a concepção desse roteiro do Baronesa, né? De transferir essas ideias do projeto para a cena em si. Meu sonho dourado é um dia pegar o caderno do Baronesa e digitalizar esse roteiro e passar ele para frente, porque eu não escrevi de maneira bonitinha, assim. Na verdade, eu não faço isso, eu só faço isso para edital. Eu tô aqui, olha como é que eu faço roteiro. É uma zona, assim. Esse é o real para filmar, para fazer um curta lá em casa. Eu realmente não faço aquela estrutura clássica, assim. Mas era uma coisa diária, assim, era a partir de observação do que estava acontecendo, muito cuidado com o material, de ver o que tinha filmado, assim. Eu filmava muito mal, acho que eu não filmo bem até hoje, mas nessa época, assim, o Baronesa tem planos horríveis mesmo, assim, de péssima direção. As meninas estavam ótimas, mas eu vacilando muito. Então, de ver esses planos mesmo, achar uma coisa orgânica de como filmar, do ritmo do filme. Então, muita atenção sempre ao material. E as cenas eram escritas em tópicos, assim. Por exemplo, tem uma cena que foi gravada uma cena muito para amarrar o filme, uma cena completamente ficcional, completamente estrutural. Vocês podem até fazer esse exercício depois de tentar ver o filme sem essa cena, que ele não funciona, que é a cena da carta. Que é aquela cena didática. Está acontecendo uma guerra, estou indo embora, você está preso, nós somos cunhados. Tchau. Assim, então, eram esses tópicos assim que a gente fazia, e eu sempre mostrava para André e para a Leide elas filmadas. Coisa de se ver filmada ajudava muito também. Assim. Então, a gente foi construindo um roteiro na fala, até para respeitar a questão da André, que é analfabeta, da Leide, que também não tem muita facilidade de leitura, e porque, de fato, a fala funcionava muito mais para escrita, inclusive para mim mesmo, porque eu também não sabia escrever roteiro na época. Assim, então, funcionou muito dessa maneira. Eu tenho algumas anotações no caderno, eu pretendo fazer isso nessa quarentena. Se eu conseguir, eu juro que eu compartilho. Quero algumas organizações, mas era muito em vista do material e das vivências, anotando, assim. Isso aqui foi importante. Às vezes, gravar a mesma cena várias vezes sobre outro ponto de vista. Por exemplo, a cena que a Andréia fala que foi estuprada, enfim.
A gente gravou essa cena, nossa, várias vezes. A Andréia com o Negão, a Andréia com monólogo, a Andréia fazendo unha com uma amiga contando isso. Sabe? Várias maneiras mesmo de fazer uma mesma cena. E que, por fim, depois de tão repetido há tantos meses, saiu muito bem uma outra configuração. E naquela cena gravada, a cena funcionava assim, de escada. A Lady contava, passava para a Andréia. E no corte, a gente corta a Lady, assim. Então era uma coisa muito de experimentação mesmo, assim. O Baronesa, eu acho que deu certo porque tinha muito tempo para errar. Tinha muito tempo para fé no erro. É um filme de 50 mil reais com 6 anos de projeto. E na época, tinha trabalhado como assistente de produção, assistente de figurino, todos os trampos ruins que coloca a mulher para fazer no cinema, que a gente trabalha muito e não aprende, mas tem dois trabalhos que eu acho que são incríveis para quem quer aprender cinema e não tem dinheiro para estudar nessas residências artísticas finas, que são continuidade e assistente de direção. São dois, e, claro, a cinefilia é sempre o primeiro caminho, mas esses dois são muito importantes, assim. Produção, para mim, é o trabalho mais importante do cinema na vida. Se tiver a oportunidade de produzir, é maravilhoso. Eu acho importante. Assistente de produção, eu acho um trabalho injusto e que coloca mulheres para trabalhar 20 horas por semana, ganhando nada e virando. Né, isso, eu que não sabia fazer um misto, tinha que ser cozinheira. Então, assim, tem um pouco desse mix, desse ódio, dessa fase. E aí, na coisa de ser assistente de direção e de ter flertado com a produção, porque sou péssima produtora. Eu mudei a lógica de produção do filme, assim. Primeiro, eu era a produtora do Baronesa, o que deu muita bagunça, mas de outro lado funcionou. Porque a equipe era super reduzida, os equipamentos eram levados de ônibus. Eu morei lá, mas assim, era fácil sair e voltar com os equipamentos. Eu montei uma pequena base no barracão, a equipe ia e voltava de busão, então não tinha essa coisa de van. Enfim, não tinha ninguém trabalhando, assim, cozinhando para a equipe, essa comida lá era entregue. Tinha uma lógica muito fácil, assim, se uma diária era cancelada, tudo bem, a gente volta amanhã, saca? E, eu lembro de ter mudado muito essa estrutura de produção, muito ingênua, porque eu não sabia que isso ia dar certo pro filme. Eu mudei essa estrutura de produção porque eu não aguentava mais ser explorada como assistente de produção nos modelos clássicos, assim. A real é essa, eu tive um papo maravilhoso com Marcelinha Jacques, que é minha sócia hoje, super minha amiga e sócia, junto com a Laura. Que ela falou, você produz esse filme, e quando ele estiver pronto, você me procura. É isso que vai rolar. Então, eu produzi dessa maneira doidona, um pouco ingênua, mas que eu repetiria em certa medida, que é isso, equipes muito reduzidas, maneiras mais facilitadas, assim, de se filmar. Isso ajudou imenso o filme, imenso. Era muito fácil refazer. Massa. O Elias aproveitou aqui o gancho para perguntar, né, se teve muito improviso na atuação. Claro. Claro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acho que a força do filme, eu acho que a força de qualquer filme é exatamente isso, né? Deixar. Ter escuta, né? Escuta com quem tá sendo filmada, escuta da equipe, né? Às vezes a equipe tá super conectada e conversar mais com a equipe. Eu acho que essa lógica da desconstrução, claro, né? Existe hierarquia no cinema, mas ouvir muito a equipe funciona demais também. Não entrar durão no set, tipo assim, eu estou dirigindo, as pessoas, não, vamos. Mas, assim, prestar atenção no que está acontecendo mesmo, né? O filme é todo improviso, um filme que mudava todos os dias, era construção e ruína. Baronesa é igual favela, é igual periferia, work in progress para sempre, assim, nunca tá pronto, nunca, assim como a vida. Vi que a Rebeca mandou uma pergunta aí, dicas de distribuição na pandemia. Não tenho a menor ideia. Tá difícil, porque são poucos festivais que estão acontecendo. Dani Queiroz tem um site que chama Embaúba Filmes, o Dani é um cara incrível. Acho que rola de conversar com ele, mas eu não sei como é que isso daria a curtas-metragens, assim. Depende do filme. Tem alguns festivais estão abertos, né? Gramado vai acontecer online, aqui no Fórum, Cineop, envelhece. Agora, de parceria com distribuição, tirando o Dani,
Eu realmente não sei qual o caminho, assim, né, de filmes de pessoas iniciantes e tal, é o único caminho que eu vejo no momento. E ficar atenta aos festivais. Massa. Laura e André querem colocar alguma coisa? Uhum. Tu já estava falando um pouco sobre o processo do Baronesa, né? Como que foi filmar lá. E essa questão é uma coisa que a gente discute muito no cinema, né? A relação entre quem filma e quem é filmado. Principalmente no documentário, mas também no gênero híbrido. E nessa mostra em Minas, Texas, a gente pôde conversar com o pessoal do filme de plástico, com o Afonso Shoa, e a gente viu como que foi um pouco a relação deles, que era essa relação com essas pessoas que eles filmaram e com o lugar que eles filmaram, era uma relação de proximidade que vinha anterior dos filmes. E aqui a gente tem o contrário, né? É quase que como se o filme possibilitasse essa relação de proximidade, né? A partir dele que se cria essa relação de partilha daquelas pessoas com a equipe, contigo, e é a partir dessa partilha que tu vai vendo o que é possível filmar ou não, o que tu gostaria de filmar ou não. Então eu gostaria de saber como que é filmar nessa situação, sabe? Nessa situação de partilha, que tu vai para lá e que nessa tentativa de entrar nesse lugar, né, de fazer parte ali. Como que foi filmar assim? Entrar é fácil, difícil é sair. Entrar é mole. Foi isso, assim, eu adoro a resposta da Andréia. Teve um debate que eu falei, vocês ficaram amigas. Não, amigas não tem como eu ser amiga da Andréia. Né? A gente faz parte de situações muito diferentes de vida, até porque a Andréia é uma figura tanto quanto homofóbica, o marido, depois ela mudou muito isso com o filme. Então, assim, ela brinca e fala, não, a primeira sapatão que eu converso, Zé. Então, tinha... E a equipe, basicamente, equipe de 7, né, LGBTQI+, toda hora eu tenho que falar todas as siglas, eu me... Enfim, vou falar em termos menos então, assim, uma equipe sapatão, basicamente, né? Então, isso foi uma primeira questão, claro. Mas a segunda questão, mulheres brancas na periferia, de um outro contexto social. Então, é dessa relação, assim, a gente teve que inventar uma relação que não era de amizade, mas também não era uma relação trabalhista paia. Mesmo, a gente inventou uma relação para o filme existir. E a gente tem essa relação, assim, pós-filme, né? Andréa, Leide, Negão, tem lucros do Baronesa eternamente. Isso é uma maneira, eu acho que foi justo, de remunerar essas pessoas. Lembrando que é um TCC, Baronesa é um TCC, filme de baixíssimo orçamento. E gostaria de estar mais próxima, mas tem várias questões que não me deixam também estar próxima, assim, da Leide. Né? Porque a gente está falando de relações de mulheres no mundo que tem homens que são donos delas, né? Tem essa relação de posse, que eu acho que é bem delicado quando a gente está falando de mulher e periferia. E somado a uma questão da homofobia, assim, então tem limites também até onde eu pude chegar, assim, para preservar a nossa relação, para me preservar, para preservá-las. Assim, então eu cheguei onde pude, que é isso, mudei radicalmente minha vida, me mudei para lá, enfim. Eu acho que é isso, tentei ter o máximo de cumplicidade possível antes de filmar, filmando e depois. Isso sendo construído aos poucos, assim, diariamente. Adoraria estar muito mais presente, por exemplo, adoraria estar muito presente na vida da Leide, que é muito diferente da vida da Andréia. Né? Da Andréia a gente tem o WhatsApp, a gente conversa sempre e tal. Do Negão eu não consigo, por exemplo, estar próximo. De maneira alguma, não é porque eu não queira, mas por minha integridade física. Né? O Negão, é lá, é um cara que também tem lá suas tretas, assim, machistão. Não é brinquedo, tem limites. E a Leide por uma questão muito pessoal, assim, dela mesmo, da vida dela. Então, não são existências tão fáceis de se colocar pós-filme, né? Durante a gente conseguiu muita coisa. Pós, o que a gente consegue é isso, né? Nessa divisão financeira, esse contato meu com quem eu posso, com quem é possível seguir esse contato.
Juliana, aproveitando, que você falou essa relação, assim, quando você foi filmar lá, né, assim, você falou que tem observação e tal, assim, a gente vai com algumas ideias, assim, mas teve algo, assim, que elas trouxeram, assim, ou elas falaram assim, poxa, né, porque às vezes é isso também, né, você chega lá para fazer um filme, assim, né, e por vezes, não sei se as pessoas viram como uma oportunidade de poder tocar assuntos, talvez que não pudessem, né, você fala que tem toda essa questão machista do lugar, assim, talvez não pudesse expressar, assim, teve algo, assim, Tá picando. gostaria de tocar no assunto e tal, alguma coisa. Também não entendi. André, você poderia Ah, repetir, se tiver voltado aí para ti? acho que realmente travou aqui. Então, Juliana, a minha pergunta é, né, você fala que você vai lá filmar e você cria essa relação com elas, né? E daí, por ver, assim, de estar esse filme sendo feito lá, assim, e se elas, de alguma forma, viram isso como uma oportunidade de poder falar, assim, né? Se elas trouxeram assuntos para vocês como uma possibilidade, assim, né? Porque a gente pensa, às vezes, esse filme é algo que fica, enfim, para posterioridade, assim. Então, se elas trouxeram alguma coisa, assim, se é... Porque, assim, que nem você fala, né? Tinha uma questão machista muito forte, assim. No set, ali tinha-se uma liberdade, assim. Quanto que elas trouxeram, se elas, enfim, nesses momentos, assim, te propuseram coisas também. Não tinha essa lógica de propósito diretamente ao filme. Ah, vamos fazer tal cena. Eu lembro um dia que eu falei, poxa, André, propõe uma cena. E ela falou, não, esse é o seu trabalho. Gênia, melhor resposta do mundo, assim. Ela falou, agora eu terminei, vou tomar minha cerveja. A André tem muita consciência de quem ela é, quanto tempo ela dá, e por isso ela é uma pessoa tão brilhante, assim. A André é a revolução. Gênia. Absoluta. Então, assim, eram assuntos provocados, claro, de várias questões delas, assim, o tempo inteiro. Acho que o filme é sobre. É isso, né? Mas em conversas, não diretamente ao filme. Até porque essa lógica de o filme que estamos fazendo aqui para a eternidade, isso é uma lógica muito burguesa, se for pensar, né? Na verdade, a galera tá assim, tá uma doida que resolveu mudar para aqui, para perto de casa, tá um monte de doida mexendo no saco e tá filmando os negócios. A gente não tinha filme nenhum. Tipo, comprovação que tinha que isso existiria, né? A partir disso. E essa compreensão de cinema, de festivais de cinema, também é uma coisa muito restrita, assim. Mas, assim, a gente foi acreditando uma na outra de uma maneira não institucional, de uma maneira muito interessante. E é essa relação que eu falo, essa relação com, que foi uma coisa muito íntima, que fez a coisa acontecer. E o tempo inteiro, todas as questões eles são delas. Absurdamente, mas tem questões minhas e da equipe também. São questões nossas, mescladas, assim. Por exemplo, a masturbação era uma questão minha. Falar da masturbação era uma coisa essencial a mim. Falar de violência era uma questão essencial a mim. Mas, claro, isso passa por elas, porque é uma questão que passa por qualquer mulher, eu acho, viva no mundo. Né? Então, como fazer que mescle o desejo pregresso do roteiro com a realidade, que isso flua e que isso faça sentido na tela, né? Tem que ter cuidado também com isso, que às vezes fica assim, o que faz sentido no papel? No papel muita coisa faz sentido, no papel cabe tudo, mas também como é que propor isso numa dinâmica realmente de cinema. Uma coisa que eu arrependo muito no Baronesa é que eu fiquei anos fazendo pesquisa com gravador. Hoje qualquer coisa eu já chego ligando câmera e vendo se dá filme. Porque tem coisas que são incríveis, realmente, ideias que são maravilhosas, pessoas que são maravilhosas, mas às vezes para teatro, literatura ou boteco, nem sempre para cinema, assim. Então, é importante sempre pensar no filme também. Sempre pensar nisso enquanto imagem. Maravilha, gente. Vamos abrir para o público, então. Alguém quer comentar alguma coisa? Se ninguém comentar, eu comento. Bom, então vamos tentar, né, pelo menos dividir então a primeira parte mais dedicada ao Baronesa, a segunda mais voltada ao plano controle, que eu acho que ainda tem muita coisa para a gente pensar a respeito desse filme. Sobre o Baronesa, uma coisa que me chama muita atenção e que poucas vezes eu vejo em debates sobre o filme, analisando as suas construções estéticas, é como toda a modulação dele, assim, do roteiro à montagem é pensada para que a gente possa entender essa luta por moradia, né? São personagens que estão ali em busca de uma dignidade em
função de sua moradia. E isso, essa construção, eu percebo muito no modo como o filme se articula. É como se a gente fosse ali de bloco a bloco, né, vendo esse empilhamento para a construção da casa. E, no fim das contas, o filme se encerra assim, com essa casa em construção, com esse espaço em formação. E eu acho que, pelo menos para mim, me passa muito essa sensação de que o processo que você estabelece ali, né, construindo o filme com essas pessoas, né, com os protagonistas, tem muito a ver, né, reverbera, se reflete no modo como ele se estrutura em cena mesmo, né. Então, acho que de alguma forma é um filme que faz com que o processo, né, se revele também no próprio material. E isso eu acho que é algo muito raro, né? A gente não tem tantos filmes no horizonte dos últimos anos que fazem esse movimento, né? São filmes bem pontuais. Não sei se você quer comentar um pouco a respeito desses processos, desses movimentos. Eu acho muito bem colocado, assim, exatamente. Baronesa, para mim, é um filme sobre maternidade e direito à moradia, assim. Tinha que colocar, né? Então, os dois tópicos maiores, assim, do filme, essa questão. O Baronesa foi montado pelo Afonso Show e pela Rita Pestana. O Afonso começou muito antes da Rita, a Rita entrou depois de meses, com 15 horas de material selecionado. O Afonso viu todo o material e selecionou esse material e, por fim, montou, né, até o final com Rita. E eu acho que eu quero falar um pouco desse processo do Afonso, né? O filme foi roteirizado antes do filme acontecer, o que foi péssimo, durante o que funcionou e, sobretudo, na montagem. Tem um processo muito árduo de roteiro dessa montagem, assim. Afonso é um puta realizador, um montador muito preciso. E então, acho que essa boa divisão se dá também por esse roteiro construído na montagem, assim, e por essa liberdade, né? O filme chegou com vários filmes possíveis, assim, na montagem. Chega um material bruto, irregular, loucão. Então, assim, a gente montou, eu sempre estava do lado dele, a gente conversou durante o processo inteiro. E essa construção se dá por isso, assim, né? O material apontava isso, mas ainda apontava muita coisa. Então, de fato. Peraí. Alguém bateu na porta aqui, peraí. Foi mal, gente. Eu tô numa sala comercial de um prédio bem doidão em BH, e aqui fica o banheiro. E um cara esmurrou a porta, eu fiz. Onde que eu tava? Eu tava na parte aqui dessa roteirização de blocos. Então, assim, o que movia o filme era exatamente isso. A Andréia quer se mudar e quer para Baronesa. Ela precisa de uma casa. Estava ali e era a grande questão do filme, junto com a Lady e os meninos dela. Beleza. Tendo isso de fato como grande questão, aí como é que foi, então, buscar nesse material cenas que iriam a isso? E aí foi testando, montando, vendo, revendo material, assim. Eu lembro que a cena dos materiais de construção foi gravada bem depois. Já para colocar que fazia falta essa cena ali no começo, alguma coisa tinha que anunciar que essa mulher queria ir embora. Então, assim, foi isso. Era um filme que o tempo inteiro ia e voltava nesse material, assim, o tempo todo. Alguém quer comentar? André, acho que vai comentar alguma coisa. Deixa eu fechar aqui o meu. Não sei se a Rebeca falou que queria fazer uma pergunta ali. Gente, aproveita para. Ah, tá incentivando o pessoal. Queria entrar na questão do plano controle, né? Que, enfim, a gente tem a personagem da Marcela, né? Ela tá meio incômoda até com o próprio presente dela, assim, né? E daí o que me faz pensar é que às vezes a gente fala-se sobre, às vezes tem um distanciamento para a gente conseguir entender o que aconteceu, né? Mas no filme a gente tem quase que o inverso, que é ela voltando para o passado, né? E que eu acho muito interessante, porque hoje a gente vive um momento assim que o que está meio que acontecendo é meio que uma velha política, né? Então eu penso que justamente nesse movimento, quando a gente volta para o passado para ver essas coisas, a gente consegue às vezes entender esse próprio presente, né?
E tu falou no começo também sobre essa questão de fazer o filme com arquivo justamente agora, né? E o arquivo, de certa forma, a gente está buscando nesse passado para tentar dizer coisas que estão acontecendo agora, assim. Então, como é que foi para ti, assim? E porque acabou presente. A gente tá virou um tanto de pessoas de terceira idade vendo stories nossa, que legal na praia, nossa, que legal eu comendo um mexido com cerveja. A vida virou nostalgia, né? Assim, não tem presente. O presente é uma tela, é o que a gente tá agora, mas esse presente não tá ali, assim. Então, o plano controle se baseia nessa nostalgia, numa nostalgia para mim, do que foi o melhor governo da América Latina, PT, assim, do mundo, o melhor governo que o Brasil já teve, e que ele já estava perdido a partir da primeira fase do golpe, a Dilma, né? O filme tem esse recorte exatamente nesse momento. E, enfim, a partir disso, desse Brasil que começa a desmoronar ali, essa busca nostálgica para sobreviver. A gente está fazendo esse movimento agora, né? Assim, se apega às memórias do que foi e à esperança que a Rússia, pelo amor das deusas, manda essa vacina para nós, assim, agora, ontem. Já sinto a agulhinha, assim, feliz. Mas o que mantém é isso, assim. Então, acho que o plano controle é esse escapismo pela memória. Quando tá tudo muito fodido, o que te resta é a memória. E aí, mais uma vez, esse território, né? Essa figura que tá aí tentando viajar, mas que o plano dela é controle. Eu acho que o plano controle é muito mais documentário que Baronesa. Eu tô sem internet em casa, porque eu já não tinha internet, aí eu tentei colocar internet. Mas é pelo coronavírus, a cota de internet no centro de BH está esgotada. Aí eu tô aqui nesse prédio loucão que tá meio abandonado, nesse momento documental da live, que eu quase tenho um infarto, porque o maluco bateu a porta no banheiro, que eu sei lá quem é, para fazer essa live com a internet. Então, assim, quem tem acesso à internet, quem tem acesso aos dados, quem tem acesso a viajar, quem tem acesso a passaporte, quem tem acesso ao mundo, assim, de fato, né? Assim, acho que o filme tá muito nessa lógica dessa coisa desigual. Eu lembro que na época do plano controle eu tinha um celular fudido. Eu sempre nunca tive muita internet. Eu sempre sou puta com pagar a internet, na real. Eu acho um absurdo que cobram da gente se comunicar no Brasil, assim, o tempo inteiro. Eu não concordo. Ponto. Eu sempre me saboto no tendo internet, falar é porque não sei, mas no final é porque, na real, eu não concordo também. Tem disso, eu lembro com o celular muito fudido, e as pessoas assim, Juliana, você não responde rápido. Eu falei, meu bem, mas o meu Samsungão, que eu comprei falsificado, não é teu iPhone 4G cooktop com o melhor plano, show, sabe? A gente tem um delay de comunicação aí, que ele é capitalista, né? Então, essa gata não consegue chegar em Nova York porque ela tem um plano fudido de 30 conto por mês, que ela só vai chegar no bairro Nova York. Para chegar em Nova York, você tem que falar inglês, você tem que ter passaporte, você tem que ter uns contatos para conseguir uma casa lá, ou muito dinheiro para pagar uma hospedagem. Então, assim, são essas facilidades do mundo, tipo, todo mundo consegue fazer uma live, por exemplo. Ontem eu estava numa reunião, e aí, enfim, tem uma figura da perifa trans que ela falou, olha, eu não consigo fazer live. Aí todo mundo, nossa, mas como é que a pessoa não consegue fazer live? Ué, meu bem, porque nem todo mundo tem um smartphone, um computador e uma puta internet em casa, com o Brasil desmoronando e um auxílio emergencial de R$ 600 que você custa receber. Por isso. E acho que a galera não se liga muito nisso. Então, o plano controle é para discutir o território real e o território virtual, né? O tanto que ele é desigual. O abismo que existe entre nós, não sei. Beleza. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal hoje tá tímido. Normalmente não é assim, não. Normalmente o pessoal participa, né? Faz comentários diversos, mas enfim, então vamos lá. Você falou no comecinho lá da conversa sobre o quanto que a imagem de arquivo pode fazer parte desse novo panorama que está se desenhando, né? Sem grana de edital, festival à míngua, né? Quase não acontecendo, enfim, encontro presencial zero, quase zero, enfim. Se quiser comentar um pouco mais a respeito do uso de imagens de arquivo, acho que sobretudo lá no plano controle, né, para a gente tomar como ponto de partida e pensar o que pode ser esse novo horizonte nosso. Eu acho que. Deixa eu só pegar uma coisa do código.
Vou passar o álcool gel, porque no sustão que eu levei, eu botei a mão na chave que não tá higienizada. Eu fico cismado o tempo inteiro. Tipo, ai, Covid, não me leva. Caralho. Vamos lá, eu acho que tem uma tendência de filme de pandemia de falar do eu, né? Assim, a gente tá realmente trancado com a gente mesmo, que as imagens que a gente possivelmente vai ter são as nossas, as que a gente consegue gerar no presente, ou os VHS antigão. Mas eu acho que tem que ter um cuidado, né? O Plano Controle é o filme exatamente onde eu nasci, onde tem um pouco das memórias da minha infância, a maioria é caô, porque na real eu não tive essa infância lúdica rural, eu tava no outro canto, mas eu ia ali uma vez por ano naquele lugar, então é a memória. Mas acho que tem que ter o cuidado de não ficar no egotrip, né? O cuidado dessas imagens de arquivo agora na pandemia é tentar fazer alguma coisa com isso sem virar, tipo assim, olha eu como é que eu era feliz, olha eu no meu apartamento, e aí né, não confundir com uma sessão de psicanálise, assim, pensar realmente como é que essas imagens podem agir politicamente no mundo. No plano controle, foi difícil chegar àquele recorte da TV brasileira. No começo eram imagens da América Latina, de revoluções populares, depois eu pensei em imagens da ditadura, olha o vacilo, e por fim, imagens da TV para trazer essa volta ao tempo, assim, pensar em arquivo é pensar em memória individual, coletiva, ter cuidado com essas memórias, assim, e cuidado para não ficar esse tempo inteiro. Sim, então eu acho que é o momento de revisitar esses filmes mesmo, né, assim, e não ter medo de, tipo assim, nossa, algumas perguntas surgiram no plano controle, nossa, mas você não teve medo de usar Mamonas? Nossa, mas você não teve medo de usar a música do Leonardo? Nossa, e a Globo? Gente, claro que o Leonardo não vai deixar nem os Mamonas, nem a Globo, mas tem que correr risco na vida, né? Assim, se arriscar mais, não ficar preso nisso de, ai, a trilha, claro que não libera, mas é isso, você bota a trilha, passa no festival, depois tira a trilha. A versão do Canal Brasil a gente teve que tirar as músicas. Mas foi importante existir essas músicas para que o filme passasse tão bem nos festivais, né? Então tem que ser inteligente, né, nessas estratégias assim, de filmes caseiros. Como é que a gente faz? Porque se você pensar, vou pagar por tudo, não vai fazer nada, assim, tem um pouco de coragem também, isso eu acho importante, porque de verdade, famoso meter o louco e não ficar falando de si. Acho que é o caminho, assim, filmes que pensar em filmes de confinamento que apontem para outra, para o outro, para o mundo, né? Aí mescla, né? Mescla um pouco da sua história, se couber, se for interessante, mas assim, pensando nisso, acho que evitando filmar máscara e sacola, né? Assim. Sem comentários. O Elias está perguntando aí quanto foi gasto no Baronesa mesmo. Ah, interessante. 200 fios de cabelo, muitas noites sem dormir, 50 mil reais de edital, 30 mil reais de finalização, dinheiros pessoais que eu botei durante esse processo que eu não faço a menor ideia. Bota aí. Bota 82 mil reais, vai. 83 mil reais, isso foi gasto no Baronesa. Porque, assim, tem toda a pesquisa anterior que eu fiz sem edital, mas era isso, era ônibus, não tinha nada demais, mas foi gasto uma juventude, né? De 22 a 30 anos de idade. Foi gasto melhor fase da vida. Imagina se tivesse dado errado. Nu. Baronesa não é um filme de dinheiro, é um filme de tempo. E tempo é ouro no cinema. Tempo é ouro na vida, tempo é ouro para quem não sabe filmar. Mas é isso, foi um tempo que assim, eu não tenho um dia que eu não respondo sobre Baronesa desde os meus 22 anos. Para mim mesmo ou para alguém. É um filme que me acompanha, acho que ele vai me acompanhar o resto da vida, assim. Então assim, talvez o evento mais importante da minha vida, acho que de algumas pessoas que participam e participaram dele, de alguma maneira. Né? Quando você faz um filme, você convive eternamente com esse filme. Seja respondendo demanda burocrática ou, né, voltas mais subjetivas, assim, mas o tempo inteiro. Obrigada. Beleza. Equipe de curadoria quer comentar alguma coisa mais, alguma coisa sobre o plano controle ou segue o baile? Segue? Tá, então o pessoal hoje está mais tímido, eu vou comentar algumas coisas.
lá no plano controle, a gente tem um momento em que se pensa a respeito do tempo presente, que na época era 2016, né? E o 2016 ali nos é apresentado como uma catástrofe, né? Assim, a gente vivia aquilo e imaginava que era o fundo do poço. Corta para 4 anos depois e parece que esse poço não tem fundo. E é curioso como o filme faz esse, sabe, né? Assim, é curioso como o filme faz esse jogo temporal, né, assim, dos anos 70, época da ditadura, o cara quer escapar de lá, né, o personagem do Irá, a Marcela está em 2016, volta para os anos 90, que provavelmente é o tempo da infância dela, assim, o momento de formação da consciência, por aí vai. E parece que esse looping é eterno, né? Parece que essa relação temporal, esse tempo permanente que o filme está ali tentando desconstruir, tentando lidar, né? Vai nos permear durante longos anos, né? Essa repressão continua, a perseguição à população LGBTQ+, a libido, né? A censura à libido, né, essa relação sempre velada com os desejos, então tudo isso está ali, né, nesse caldeirão, que é pontuado por essas imagens televisivas, imagens que eu acho que fazem parte aí da memória de muita gente que deve estar aí nos assistindo. E é isso, assim, queria ver contigo como que você pensa, assim, essas relações temporais que o filme apresenta. Pelo menos para mim me bate dessa forma. Tem uma frase de um crítico que eu adoro, que chama Roger Cosa, ele escreveu isso sobre o último filme da Dirley Queiroz. Para filmar, para filmar o Brasil, a gente ou volta para o passado ou para o futuro, porque o presente tá impossível, assim. Eu até separei uns prints de umas matérias ontem para essa live aqui, de matérias que eram mais ou menos assim. Então, dei uma olhada aqui agora que é. Um moleque achou um dedo de um cara numa lanchonete pedindo Ele comeu uma esfirra com o dedo, de um delivery que ele pediu em São Paulo. Um cara precisava de um documento para o auxílio emergencial da Caixa em Belo Horizonte. Ele entrou na casa da ex-mulher, ele achou ela presa na geladeira pelo amante, com não sei o quê. Um padre foi fazer uma live com o TikTok ligado, ele esqueceu. Então, tipo assim, tem um padre TikTok no interior de Minas, São João del Rei. Sabe? É muito distópico. Tá no Brasil uma loucura. Independente de pandemia, é surreal demais, assim. Mas somada, né, ao momento que a gente está, sanitário e político, de fato só nos resta esse tempo passado, futuro, e o tanto que de fato ele está elástico, assim, né? Não vale mais o carpe diem, não tem jeito. Eu adoro esses papos de blogueira, presentifica para passar na quarentena, presentificar o quê, minha filha? Tem como? Presente, tipo assim, é surreal. Total. E eu não consigo imaginar o filme sem essas músicas. Parece que há ali um atravessamento, né, entre essas duas esferas, a imagem e a sonora musical que faz parte do filme ali, principalmente da metade para o final, né? E são músicas muito icônicas, que eu acho que conseguem sintetizar muito bem esses períodos representados, né? E eu nem não cheguei a ver essa versão do Canal Brasil. Assim, o que que você colocou ali para substituir essa ausência de música? Aí foram Laura e Marcelinha, minhas sócias maravilhosas. Laura é casada com um boy gênio, que, enfim, pianista maravilhoso, e aí a gente, por ideia das duas, na realidade, você saiu delas, de refazer música, tipo, sabe uma vibe meio karaokê? Meu amigo, Charlie, tana. Então a gente refez dessa maneira, né, para ter, com mudanças, assim, de melodia, e fica uma referência muito indireta, o filme perde muito, mas é perder para ganhar, né, não teve como não colocar as músicas, é um filme feito com 15 mil reais, e a gente tentou muito arduamente a negociação dessas músicas, infelizmente não deu certo. Como Mas diria Dilma, né? Nem perder, nem ganhar. Todo mundo vai perder. exatamente, exatamente. Deixa eu ver se faltou alguma matéria dessa distopia. Acho que eu falei as principais, assim, mas é. Tem a do como é, o Carcará levando o tubarão em Recife. Não sei se vocês viram isso. Você chegou a ver isso?
Não. Carcará pegou um filhote de tubarão no mar e saiu conduzindo ele pelas alturas, pelos ares. E a galera lá na praia. Isso tem, sei lá, uns 10 dias. Mas enfim, assim, essa é uma amostra sobre o cinema mineiro da última década. Tem muitos pontos de atravessamento, claro, mas também, a gente estava até discutindo na live de terça com a Yasmin Evaristo, né? O quanto também esses filmes, eles têm particularidades bem contundentes e eles se afastam, né? Assim, acho que quando a gente pensa, por exemplo, Baronesa e a Vizinhança do Tigre, né? É muito fácil criar associações, aproximações, até porque o Afonso trabalha no Baronesa, você trabalha no Arábia, e por aí vai, e muitas equipes acabam se cruzando, muitos processos criativos são partilhados, mas me interessa muito, sobretudo, pensar nas diferenças para a gente não colocar tudo no mesmo balaio, né? Que é sempre um caminho mais fácil quando a gente está montando uma amostra. Então, assim, a ideia nossa desse recorte é tentar dar vazão a esses filmes, né? Tanto é que eles não foram vistos de forma conjunta, teve uma semaninha de diferença para a galera assistir e tal. E fazendo esse movimento, assim, de visualização desses filmes, de revisão desses filmes, eu consegui perceber ainda mais, assim, as pegadas particulares, né? E uma coisa que me chama a atenção é como cada diretor ou diretora lida com a percepção da nostalgia e também essa relação com o território, né? Nos filmes da Filmes de Plástico, eu percebo que essa nostalgia me parece sempre permanente, né? Como se esses filmes, eles existissem a partir do momento em que os cineastas regressam, né, à sua localidade, ao lugar onde eles moram, né, ou moraram alguma vez na vida. Nos filmes do Afonso, esse território que pode parecer imaginário, na verdade ele é muito cru, assim, muito cru, mesmo um filme como Arábia, que tem todo um lirismo da narração e tudo mais, mas é o território cru que se apresenta ali pra gente. Nos seus filmes, eu percebo que tem uma relação muito forte com a fabulação, e eu acho que talvez tem muito da relação que você tem com o cinema, por ser uma pessoa cinéfila, a relação que você tem com a literatura, por ser também uma pessoa que gosta muito de ler, por ter essa percepção ligada à noção do realismo mágico, que permeia grande parte das narrativas brasileiras. Eu queria te ouvir um pouco a respeito, e aí, só para terminar a lógica do pensamento também, quando a gente pensa a respeito dos dois filmes que foram trazidos para a última sessão, né, o Elon, Não Acredita na Morte, e o Vaga Carne, a gente tem uma relação muito forte com o teatro, né, assim, o palco, aquilo que a matéria física, na verdade, interessa muito pouco, interessa mais ao imaginário a respeito daquela matéria física, ou seja, são figuras que talvez partilhem, né, de uma mesma zona de convivência, às vezes trabalham juntos, mas cada um está apontando para uma trajetória muito própria, isso que eu acho bem interessante, eu acho que isso também diz muito sobre o sucesso, né, sobre o êxito que o cinema mineiro vem tendo nos últimos anos. E eu queria te ouvir a respeito disso, dessa relação com as narrativas, a construção dessas narrativas e o quanto que isso tem de fantástico para ti. Uhum. Assim, acho que na Arábia tem muita construção, na verdade, assim, embora, né, acho que na tela, eu participei do filme, né, é muito difícil falar quando está dentro do processo, mas ali para mim tem muita construção. Eu acho que não tem como, para mim, ser mulher, falar de mulher, né, falar de mulher LGBT, falar de minoria, que não seja fabulando, a gente tem que reinventar a própria vida o tempo inteiro, assim, acho que quando você tá. Eu acho que essa fabulação dessas pessoas, e eu me incluo, não por periferia mais, mas, enfim, por uma questão de orientação sexual, essa reinvenção, ela é da sobrevivência, assim. Tem uma frase que termina o filme O Branco Sai, que o Dirley coloca, né, da nossa ficção fabulamos nós mesmos, assim. E eu acho que são corpos que, se não fabulam, se não se reinventam, a realidade é demais, assim, né? Pensar no Brasil hoje, pra gente, não tem como viver sem fabular. Primeiro, uma estratégia de sobrevivência. Então, acho que eu faço ela diariamente, assim, no Instagram, comigo mesma, não tem jeito, assim, pra realmente. E aí não tem como se não escapar a tela. Eu acho que é um processo muito, acho que é muito natural, assim.
se eu não trabalhasse com cinema, se eu tivesse uma outra profissão, eu também lidaria dessa maneira, assim como eu vejo amigas na mesma situação, que se reinventam sempre, assim, para seguir. Massa. Alguém quer levantar algum tópico, trazer alguma questão? O pessoal hoje está bem tímido. Senão a gente pode fechar, se o Ju quiser comentar mais alguma coisa. Acho que eu quero dar parabéns para quem tá, né, quem tá tocando, estudando, pensando em cinema nessa situação, assim. Quando eu decidi estudar cinema era um outro cenário, assim. É louvável quem segue no curso, assim, então é bom, é muito bom participar de uma conversa dessa, ver que tem 27 pessoas, tem gente pensando que vocês estão fazendo uma curadoria. Parabéns mesmo, e obrigada, assim, de verdade. Maravilha. Brigadão, Ju. Valeu por tudo mesmo, né? Prazer conversar contigo. Acho que é sempre um aprendizado muito grande quando você fala sobre cinema, você fala sobre seus filmes, porque você tem muita bagagem, muita coisa a dizer. Assim, a gente está em formação, né? Quase todo mundo aí está estudando cinema, tem que lidar com uma falta de perspectiva imensa. Ah, alguém está perguntando alguma coisa aqui no chat, deixa eu acompanhar. Próximos projetos, a gente pode acompanhar teu trabalho. Ah, sim, beleza. Próximos projetos, todos agarrados na Ancine. A Ancine tá a gente tem projetos de 3 anos para cá que a gente não conseguiu receber. Então o cenário não tá massa, assim, não sei se esses projetos vão existir ou não, a gente tá batalhando por eles. Próximo filme que eu pretendo dirigir chama Bate e Volta a Copacabana. São 3 gatas que estão numa excursão da periferia de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro para conhecer o mar. E é um triângulo amoroso no qual claramente a protagonista se fode muito. Então, mas eu não sei se esse filme vai acontecer. É de fato uma longa-metragem ficcional que realmente depende de recursos públicos, não dá para fazer na loucura, não dá para fazer na doideira. E somado à situação da Ancine, vem uma pandemia, né? Assim, nossa, a gente está super perdida no que é que vai fazer. Onde pode acompanhar teu trabalho? O Baronesa é do Canal Brasil, da Vitrine. O Plano Controle é do Canal Brasil. Então, eu não tenho exatamente um site onde eu posso divulgar esses filmes por questões contratuais. A cena do menino chorando com a mãe xingando ele em Baronesa é documental. Como foi dirigir crianças? Não é fácil. Eu acho que foi um super desafio, assim. Foi uma coisa nova. Mas antes do Baronesa, na verdade, eu não tinha tido muito contato com crianças na vida. Baronesa foi meu primeiro contato realmente, assim, frontal com criança, assim. E é um outro jogo, assim, assim, tem uma coisa que é isso, Baronesa também tem uma coisa, eu tava entregue, e a partir do ponto que eu tava entregue, também tava todo mundo ali. E criança é massa que tem uma abertura de zero desconfiança, né, na cena, é bom demais. É um outro registro, que eu acho que é o mesmo jeito de conviver com crianças, dirigir criança é conviver com criança. É uma outra lógica de mundo mesmo, assim. Assim como é uma outra lógica de filme, né? Não dá, por exemplo, você fazer um filme com crianças e take 1, take 2, poxa, take 4, hein, gente? Acerta o texto. Não é por aí. Então, era uma chantagem por todinho, bombom, bombinhos, traque, blusas do galo, futebol depois da cena. Assim como se lida com crianças na vida, assim. Até com crianças grandes também, né? Até com crianças grandes, né? Só Beleza, eu acho que é isso aí, né? Bom, valeu demais. Show de bola mesmo. Então, beijo. Valeu, gente. massa. Ju, brigadão por tudo, né? Assim a gente encerra a nossa mostra Minas, Texas. Semana que vem começaremos outra mostra, que se chama Desbunde contra o Chumbo, né? Uma mostra composta por filmes feitos na época mais repressora, né, da ditadura militar, entre 68 e 74, e em seguida, né, passando essa mostra, já é um spoiler,
o cinema de Ana Carolina. Então, Que chique. Ah, Dona Carolina, eu quero. Me passa. só chegar, não, pode chegar, vai ser sempre nessa sala. É toda terça-feira, às 7 horas, sempre nessa sala, é só chegar, acho que vai ser, né, muito massa mesmo, assim, a gente voltar aos filmes da Ana Carolina, ou quem ainda não conhece, ter contato com a obra dela, que é uma cineasta muito foda mesmo, né? Quem tem aula comigo já conhece, já vê em sala de aula com frequência, mas vai ser bacana a gente analisar esses filmes, receber gente para discuti-los, eu acho que vai ser do caralho. Mas é isso aí. Valeu, Ju. Obrigadão por tudo. Né? Até a próxima. Sinta-se à vontade para voltar, né? Para vir sempre aqui, nos encontrar e conversar sobre os filmes. A ideia é de um espaço de formação contínuo. Então, a gente está aqui para trocar mesmo e que a gente tenha sempre liberdade para isso, né? Para poder aprender cada vez mais. Valeu. Valeu. Falou. Oi. Obrigada.